Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de livro, vamos falar de série, vamos falar de distopia, de pessoas tendo que sobreviver para não morrer. Acabei de descrever o Brasil. Mas, em que se trata de literatura, a base, né, que eu vou falar aqui é do quê? Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Eu tinha começado a ler esse livro, mas eu não tinha terminado. Eu já tive outras edições desse livro, mas agora resolvi pegar para ler definitivamente. Ainda tem outro que eu não li ainda, esse daí eu não li mesmo. E por que me senti entusiasmado em ler esse livro, né, agora? Na Netflix tem uma série chamada Alice in Borderland. Ela foi lançada no ano passado e você olha para essa série, a começar pelo título, né? Alice in Borderland, ou Alice na Terra das Fronteiras, né? Borderland. E o título em inglês desse livro do Lewis Carroll é Alice in Wonderland. Então você já, de cara, você já percebe que, opa, é Alice ali, né? E tem um grau de intertextualidade envolvido ali na série. E a gente que gosta de ler, a gente gosta de intertextualidade. E batata, eu assisti a série, fui pescando ali detalhes a respeito do que estava acontecendo dentro daquela série e onde os pontos ali eles fazem menção clara, não muito direta, e ao livro propriamente dito da Alice, não é mesmo? A revista Rolling Stone, eu vou deixar o link lá embaixo, ela fez uma reportagem colocando 5 pontos, 5 motivos para você assistir essa série. Você que está aí, né, animado com Round 6, você que é fã de jogos vorazes, dá para unir o útil ao agradável e assistir essa série. O primeiro ponto é uma adaptação bem feita. Eles vão colocar aqui que essa adaptação bem feita vem do mangá. O material base para essa série é o mangá, né? Me fugiu agora o nome do mangaka. E por que uma adaptação bem feita? Porque a gente vê aí alguns projetos que tentam fazer adaptações, né, de mangás e acabaram não tendo muito sucesso. Vi de Death Note, né, e em fatídico Dragon Ball. Então ele vai falar um pouquinho sobre o quão importante é isso, porque a gente tira um pouquinho o olhar sobre a visão do Ocidente a respeito desse livro, a respeito dessa série, porque além da adaptação muito bem feita do mangá, eu não li o mangá ainda. As características do mangá serão mantidas, e aí esse é um dos pontos também, né? Ele vai colocar ali que os amantes do mangá, eles vão adorar essa série justamente por isso. Você vai ter personagens, você vai ter atores, locações, porque é feita em toda Tóquio, né? E até mesmo o caráter dramático que a gente olha em mangás, por exemplo. Quem lê mangá, assiste anime, então já vai perceber um pouquinho disso. A dramatização que envolve esse material também é mantido na série, né? Mas aí a gente também tem que ter em mente que são dois materiais diferentes. Um vai fazer referência ao outro, né? A série vai fazer referência ao mangá, mas são duas obras independentes em si, vamos dizer assim. E aí o terceiro ponto, que eu já abordei os dois nessa falada de mangá, é a trama adolescente. Ele vai falar que o Alice no País das Maravilhas a gente vai ter, pelo menos no livro, né, não aquele filme de 2010 que a gente vai sublimar um pouquinho, né, porque acho que de uma adaptação bem feita do livro, a gente pega a animação lá da década de 50, que ali é primordial, maravilhoso, né? Já o filme, live action, ali a gente deixa de escanteio porque merece. E ele vai pegar essa temática, né, do livro, ou uma das temáticas, vamos colocar assim, e vai trazer para a história. E o trama adolescente vai remeter um pouquinho a sucesso que algumas distopias causaram anos atrás, né? A gente teve um boom aí de Harry Potter, a gente teve um boom Percy Jackson, mas aí voltados para uma literatura mais infanto-juvenil, né? A gente vê uma literatura onde a gente acompanha o personagem crescendo ao longo do tempo e
com o boom de algumas distopias, a gente focou nessa galera da adolescência ali, ó, onde eles estavam amadurecendo, aquele momento onde a gente percebe ali que a gente não se encaixa em nenhum padrão, a ideia de que somos únicos. Então, o foco dessa série vai ser justamente também nisso, a questão do crescimento e a passagem do adolescente para a vida adulta, ou mesmo dramas que há dentro da adolescência, a gente percebe muito dentro desse seriado. E por que eu falo isso? Porque a série vai focar no Arisu, que é uma personagem adolescente, né? Ele passa o dia inteiro jogando videogame, aparentemente não trabalha, não estudar, não sair, eu acho que não estuda. E o irmão dele é completamente o oposto. E a gente vê isso quando a família parabeniza o irmão dele por muita coisa e ele está ali, né, largado, até mesmo na própria caracterização dele, né, os cabelos despenteados, as roupas grandes. E ele tem dois grandes amigos, esses dois grandes amigos também fazem isso, né? Um é cabeleireiro, se eu não me engano, o outro eu já não lembro de cabeça. Mas logo no primeiro episódio a gente encontra os três amigos, né? Eles se encontram aí no centro de Tóquio, né? Naquela rua fatídica bem conhecida. E ali, em determinado momento, eles se escondem num banheiro público, né? Fugindo dos guardas. E quando eles estão se escondendo, acaba a energia. E quando ele sai daquele banheiro e vai para as ruas, todo mundo sumiu, né? Só os três ali. Ninguém sabe o que está acontecendo. À noite, aparece lá no prédio principal uma mensagem para irem a um determinado espaço lá dentro ali da cidade, onde eles começam aí definitivamente a jogar um jogo. E quando eles jogam, é assim, você entra, você não tem como voltar. Por quê? As regras são o seguinte: para você viver naquele jogo, você tem que ter um passaporte. No primeiro jogo que você vai jogar, você passa uma barreira onde você não pode voltar. Você tem que jogar aquele, é um jogo de vida ou morte, né? Se você morrer, já era. Se você viver, você ganha um passaporte de 3 dias, né? Onde ele vai expirar o terceiro dia, e se você deixar expirar, você morre. Então você tem que jogar, né? Para continuar ali tendo o seu passaporte sendo atualizado e você não morrer, praticamente. E os jogos são divididos em níveis, e esses níveis variam, né, no baralho de cartas, em copas, ouros, paus e espada, cada um com o seu tipo, né, e o nível do número dessas cartas. Então eles vão tendo ali alguns jogos durante os episódios, né, e isso vai de encontro a outro ponto que ele coloca aqui, que é as novidades a cada episódio. Então você vai descobrindo com os episódios como vai funcionar, como é o primeiro jogo, logo de início, é um jogo das portas, aí a gente lembra o quê? Alice no País das Maravilhas, quando ela se defronta lá com a porta, né, onde ela cresce, ela diminui para passar naquela porta. E depois eles vão, ao segundo episódio, eles vão conhecendo mais alguns tipos de jogos, como funciona, as regras, principalmente vão conhecendo outros personagens. E por falar em regras, a gente lembra também do texto de Alice no País das Maravilhas e o quinto motivo do lado da revista Rolling Stone, que é a nova forma de enxergar um clássico. As regras que o Arisu vai se deparar dentro desse mundo novo não vai ser as mesmas da realidade em qual ele está habituado. Apesar de que o ambiente vai ser o mesmo, né? Vai ser uma Tóquio ali esvaziada, vamos dizer assim, as regras ali para viver dentro dessa nova Tóquio não vai ser a mesma. A mesma coisa que a Alice se depara quando ela vai cair aqui no País das Maravilhas. Ela vai se deparar com muita coisa que foge da realidade, a gente encontra isso também no sem sentido, no nonsense, né, dentro da literatura. E ali ela vai tentar atribuir isso, vai tentar lidar com isso mais precisamente, atribuindo regras do seu convívio social, da sua realidade, né, da qual ele está acostumada a ver e a perceber. E aí é um caráter bem interessante quando a gente vai lendo aqui, a reparar que a Alice, por mais que ela esteja na escola, tem o que, 6, 7 anos mais ou menos, ela está na escola,
E aqui a gente vê muito dela divagando sobre muitas coisas. Então, os conteúdos curriculares, disciplinares que ela pode estar aprendendo na escola, às vezes não são bem avaliados aqui. Mas o que é bem mais avaliado aqui, né, quando ela vai lidando com as coisas assim, é a capacidade de racionalizar. Ela racionaliza muito, ela faz muitas perguntas, ela entra em contradição consigo mesma, coisa que a gente pode atribuir também também a fase de crescimento da própria personagem, né? Se você pegar ali logo no comecinho, quando ela tá deitada lá com a irmã dela e a irmã dela tá lendo o livro, ela logo pergunta de que serve um livro se ele não tem figuras. Aí a gente já pega um pouquinho, remete um pouquinho essas questões de que, por exemplo, para uma criança, um livro cheio de palavras, por exemplo, não deve ser tão divertido ou tão lúdico quanto aquele livro de figuras. A gente já vê que a criança vai lidar com esse caráter mais lúdico, não simplesmente escrito do jeito que os livros têm. Aí quando ela está caindo, né, lá na toca do coelho, ela vai lidando com um monte de coisa. Eu vou cair para o outro lado do mundo, será que eu vou chegar em outro lugar? Depois ela se contradiz, ela vai chamar ela mesma de ignorante por pensar dessa maneira. E principalmente quando ela também vai ali lidar com a bebidinha, né, o bêbame e o coma-me, ela já começa a racionalizar sobre a questão do veneno. E eu acho que o mais crucial aqui é ela saber lidar quem é ela, né? Quem é ela, porque a todo momento ela vai lidar com ela mesma ali dentro. Uma hora ela está grande demais, outra hora ela está pequena demais, a gente atribui isso também às fases de crescimento, né? Quando você, por exemplo, é adolescente, a gente já remete também a característica lá da série, ou você é pequeno demais para fazer alguma coisa, ou você já é crescido demais para lidar com algumas coisas. Aí fica nesse meio do neném, né? E quando ela vai lidar ali, conversar com a lagarta azul, por exemplo, que a lagarta azul pergunta para ela quem é ela fala, eu não sei, né? Eu já mudei tanto. Aqui na página 48, ó. Quem é você? Não era um começo de conversa encorajador. Alice respondeu muito tímida. Eu já nem sei, minha senhora, nesse momento. Bem, sei quem eu era quando acordei essa manhã, mas acho que mudei tantas vezes desde então. E aí ela vai colocar sobre as questões de que ela mudou muito, não sabe lidar com quem é ela, né? E para isso, necessita de um caminho para isso, né? E aí ela também lida com o gato, que é uma conversa muito espetacular, né? Você poderia me dizer, por favor, qual o caminho para sair daqui? Depende muito de onde você quer chegar, disse o gato. Não me importa muito onde, foi dizendo Alice. Nesse caso, não faz diferença por qual caminho você vá. Então a gente pode pescar a ideia da série e uma das ideias do livro principalmente, tá? Com uma questão de aprendizado, lidar consigo mesmo, né? Apesar de que a série, a gente vai assistindo os episódios, até a metade, a série atribui ali a desvendar pistas, aqueles jogos de escape room, né? Ou você faz ou você morre. E depois, da metade para o final, você vai lidando com o que há por trás dos bastidores. Aí os jogos ficam em segundo plano, né? Fica a questão dos conflitos, dos relacionamentos interpessoais ali dentro dos personagens dentro daquela série. E às vezes o sem sentido ou nonsense é justamente colocado para realmente pensar sobre essas lógicas da vida, pensar um pouquinho sobre do porquê existe todas essas regras da vida e tal. Aqui na página 9, logo na introdução, ele tem logo um texto breve falando sobre os elementos do texto de Alice, né? E vai se debruçar também sobre o nonsense. Ele, caracterizado pelo emprego do absurdo, o nonsense é uma forma literária que, por meio da subversão da linguagem, revela diversos níveis de crítica, né? São manifestações do nonsense: as brincadeiras com a lógica, a exploração dos vários sentidos das palavras, as situações absurdas, impressão de um mundo de pernas pro ar, né? Aí as críticas que eles podem se remeter é crítica às normas naturais que regem a nossa vida, crítica à sociedade conservadora e moralista daquela época e crítica da própria linguagem. Então a série também vai fazer um pouco disso.
a personagem, principalmente a personagem principal, ela vai ali entrar em uma catarse interior do porquê estou fazendo isso, de que relevância tem a minha vida perante a outra vida dos outros, porque ele está lidando com outras vidas também, né? E falando em intertextualidade, aqui para as terras tupiniquins, a gente também tem muito de Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe, eu vou passar bem rápido. Também se desdobra a respeito desse livro. Tanto que já fez também até a tradução a respeito de Alice no País das Maravilhas. Bom, fica a dica, né, da série, fica a dica do livro, né, dos livros na verdade, porque tem um segundo, né, Alice através dos espelhos, que eu ainda não li, ainda pretendo ler, tá? E também a dica das adaptações, né, principalmente a adaptação de 1950. O filme a gente pode deixar aí em off por enquanto, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.